Cara, eu não lembro porque eu era muito pequeno, mas segundo os meus pais, eu por volta de 2 anos de idade, eu já gostava, 2 anos? não que eu tocasse, mas Sim. eu já me sentia atraído pelo som de percussão. Eu era muito fã da timbalada. Meu pai conta uma história que quando eu chorava muito, quando eu era pequeno, para eu parar de chorar, ele falava assim, ó, tá chegando a timbalada aí, ó. Aí eu ia pra janela, esperar Que a banda legal. passar embaixo e parava de chorar. E logo depois eu comecei a batucar, né? Tentar fazer os ritmos que eu ouvia. Meu irmão, na época, tinha uma banda percussiva que parecia mais ou menos o Olodum, assim, lá no interior que a gente morava de Cachoeira, e ele já me levava para os ensaios, eu já pegava a baqueta, já tentava fazer algumas claves da percussão. E iniciei meu processo musical assim, até mudar para Salvador por volta de 7 anos de idade, por aí. E aí foi quando minha mãe se converteu, e ela ia para uma igreja, só que na igreja que ela ia, não tinha banda, né? Não tinha música, era só tinha um teclado, se eu não me engano. Só que no caminho para a igreja dela, tinha uma igreja batista grandona, que tinha uma banda. A primeira vez que eu vi uma banda em minha frente, eu fiquei tipo em choque, comecei a chorar. Chorar? Porque eu queria entrar na Ardeu igreja, o e minha mãe era coração. de outra igreja. Eu quero entrar aqui, minha mãe não. Quantos Eu anos? tinha uns 7 anos. 7 anos. Até que o zelador da igreja, um amigo, seu Gracino, e ele viu eu chorando ali com minha mãe, ele perguntou o que era. Minha mãe explicou para ele que era o fato do lance de eu ter visto a bateria ali, que eu gostava. Ele conversou com minha mãe e pediu para que ela me levasse um dia na igreja. Ela me levou um dia na igreja, conversou com ele, e o filho dele era baterista. E aí combinou de ele me dar aula de bateria, e o grupo de louvor da igreja ensaiava aos sábados, à tarde, e ele combinou, tipo assim, 1 hora antes do ensaio do grupo, ele me dava aula. O primeiro sábado que eu fui, o cara não foi, velho. O cara não foi, e aí o pai dele, que é o zelador, me viu lá, eu estava lá na igreja, minha mãe não estava, minha mãe me deixava lá sob responsabilidade dele. Ele pegou a baqueta e me deu. Assim, fica aí a bateria um tempo, cuidado com as pedras, né, deu aquelas dicas, eu estava sozinho. E aí começou a chegar o pessoal do Ministério de Louvor. Nessa aí o pessoal começou a passar uma música voz e violão assim, desligado mesmo, desplugado assim, antes de começar o ensaio. E eu comecei a ouvir, comecei a acompanhar. Talvez de uma forma não certa, mas dentro ali do ritmo que eles estavam tocando, e chamou a atenção do cara. Ele falou, pô, quem te ensinou? Eu falei, ninguém. Ele subiu na bateria, você consegue fazer uma levada? Ele fez uma levada para mim, e automaticamente eu saí tocando assim, igual. Você tem que é um dom? Acredito que sim, mano. Acredito que sim. E a partir daí, eu comecei a desenvolver assim, por muito tempo. Eu não tinha bateria, sempre morei em apartamento minha vida toda, então não tinha como estudar bateria em casa. Meus pais não tinham condições também de bancar uma aula. Não era tão fácil também, onde a gente morava, ter uma aula de música para mim. Então eu cresci mais ou menos nisso. Indo para a igreja, eu via os caras tocarem na igreja, meio que mapeava assim, sei lá, uns 2 compassos de um groove, e ficava naquilo na cabeça a semana inteira, até chegar no sábado, eu poder sentar na bateria na igreja e tentar fazer. Só que eu ficava tocando na rua, assim, igual um maluco. Eu andava pulando e fazendo os grooves. Com baqueta na baqueta mão? invisível, sem baqueta. Sem baqueta? Bateria invisível. E fui assim por muito tempo, mano. Que legal, que interessante. Até que eu mudei de igreja depois de uns 12, 13 anos de idade, que eu já era o baterista principal na época, nessa igreja. E eu fui desenvolvendo mais. Eu comecei a entrar em banda de bairro, essas coisas assim, fui desenvolvendo. Você estudou outros instrumentos? Eu não estudei outros instrumentos. O que aconteceu? Em 2011, eu guri muito traquino, né? Eu era sempre 220, sou até hoje. Eu caí de uma árvore, mano. Caiu e fraturei na o braço. Você foi fazer o que na árvore? Mano, brincadeira de moleque, subir árvore, pegar goiaba. Manga. Eu vou contar a história. Por que eu estou falando de manga? Com 9 anos de idade, eu fui para a Bahia. Minha mãe é baiana, é negona. E quando eu cheguei lá na Bahia, mano... Olha que achei. Minha prima me chamou para ir buscar manga com ela. E a gente tá andando, não chega nada na minha tia. Eu falei, eu quero ir embora. Ela falou, pode ir. Eu fiquei perdido na Bahia, com 9 anos de idade. Olha só. Mas volta lá para a história da água. Desespero. Desespero lá, daí chegou todo mundo me procurando. Essas brincadeiras aí mesmo de moleque, mano. Tava meio chovendo, eu escorreguei em um tronco lá e caí, quebrei o braço. Só que eu não vi. Não vi que tinha quebrado o braço, eu não senti dor. Em momento nenhum eu senti dor. Eu caí, levantei e continuei correndo. Meu amigo falou, Michel, olha pro seu braço. O braço estava assim, né? Só que o braço estava assim, mano. Mano, quando eu vi aquilo ali, eu tenho desespero. Aí fui para casa e quebrei o braço, tive que usar platina, fiz cirurgia. Fiquei alguns meses com platina. E quando eu tirei a platina do braço, eu lembro que eu meio que perdi os movimentos desses 3 dedos. E o braço ficou um pouquinho duro. Eu cheguei a fazer as sessões de fisioterapia, só que não estava funcionando. Meu pai desistiu de ir, porque a gente saía de longe para ir para a clínica que a gente fazia isso. E chegava lá, o cara fazia um procedimento de 10 minutos e mandava embora. Tipo assim, demorava 1 hora para chegar no lugar, ficava 10 minutos e voltava. Meu pai falou, não vou mais levar. Discutiu com o médico lá.
E aí, nessa época, meu irmão estava morando comigo, meu irmão mais velho, ele tinha um violão. Eu já gostava disso, de ficar tocando coisa assim. Foi a época que eu comecei a tocar violão, aprendi a tocar violão. Por conta do meu... E isso aí foi destravando meus dedos. Então, depois saiu que eu criei essa paixão também pro instrumento de harmonia, né? Que bacana.